Eu sou o André Felipe. O nosso tema de hoje é: você é pago para resolver problemas. Você recebe para resolver problemas. E o que eu quero dizer com isso? Eu não sei se você sabe ou não, eu trabalhei um bom tempo na Ambev. Ambev é a maior empresa de bebidas do mundo. E eu tenho um carinho muito grande pela Ambev. Foi muito bom o tempo que eu passei lá. Saí pela porta da frente, chegou a hora que eu entendi que estava na hora de sair. Avisei, ainda passei um tempo lá, até deixar tudo em ordem. E dentro da Ambev, a função que eu mais gostei de trabalhar foi como PCP. Basicamente, eu fazia a programação da fábrica. Meu trabalho era deixar que tudo rodasse bonitinho, o melhor possível. Mas tinha problema demais. Era fornecedor que não entregava, era máquina que quebrava, era cliente que um dia queria uma coisa, no outro dia queria outra coisa. Ele queria comprar um produto, no outro dia queria comprar outro produto. Então tinham muitos problemas inerentes à função. Realmente era uma função bem complexa. E eu reclamava dos problemas. Eu falava, nossa, isso aqui tá errado, isso não pode ser desse jeito, e não sei o que. Até que teve um dia, eu estava sozinho, literalmente sozinho na fábrica. Não na fábrica, na sala, no escritório que eu trabalhava. E eu me dei conta que se tudo fosse perfeito, eu não precisava estar lá. Se existisse um programa que fizesse tudo perfeitinho, não existissem as variáveis que os problemas trazem, não haveria espaço para a minha função. Porque, no final das contas, eu sou pago para resolver problema, você é pago para resolver problema. E aí depois eu trabalhei com gente assim, com equipe, né? E tive uma pessoa respondendo para mim, tive uma equipe de 7 pessoas, tive equipe maiores, até equipes grandes respondendo. E era impressionante como as pessoas reclamavam, assim como eu. E aí as pessoas vinham, reclamavam e falavam, André, mas isso aqui tá errado, isso tem que ser assim, não sei o quê, porque aconteceu o turno anterior e tal, e tal. E eu ouvia tudo que a pessoa tinha para dizer, deixava ela desabafar, e no final eu fazia a famosa pergunta, tá bom, mas e aí? Beleza, entendi que você tá chato, mas e aí? Você vai fazer o quê? Vai ficar chorando? Vai ficar se lamentando? Porque, no final das contas, se não houver problema, na boa, eu não preciso de você aqui. Não estou querendo demitir você, não estou dizendo que o seu serviço é desnecessário, eu estou dizendo que se tudo fosse perfeito, se não houvesse problema, eu não precisaria de você aqui. Então, que bom que tem problema, porque o fato de existir problema abre espaço para você estar aqui, trabalhando, recebendo seu dinheiro e sustentando a sua família. E aí, era engraçado que chegou a um ponto que as pessoas vinham conversar comigo e já sabiam disso. Já tinham essa perspectiva, e aí elas mesmas desabafavam e já traziam o problema com a solução. Óbvio que quando era uma questão de hierarquia, eu ia tratar da solução de algum problema. Mas o fato é que cada vez mais o mundo está caminhando nessa direção. Então, no caso da Ambev que eu estava falando, lá não importa a sua formação, não importa se você a não ser para funções muito específicas, tá? Mas de maneira geral, não importa se você é farmacêutico, engenheiro, administrador, formado em artes cênicas, é se você tem capacidade de resolver problemas. Inclusive, no mercado de trabalho, a tendência é cada vez mais essa. Inclusive, diploma vai ficar cada vez mais obsoleto. Cada vez vai ser menos importante a formação acadêmica, a não ser para coisas que exijam. Pô, medicina, o cara tem que ter uma formação acadêmica e outras funções. Mas, no final das contas, é se você é capaz de resolver problemas. É isso que importa. Muito mais do que um diploma. Muito mais do que um papel dizendo que você é capaz, é você de fato ser capaz. Então os problemas existem. E a grande crise não é o problema. E quando eu tive esse insight, nesse dia que eu falei para você, que eu estava sozinho, isso transformou completamente a minha visão sobre o problema. O problema faz parte da vida, gente. O problema não é o problema. O problema é o meu problema com o problema. E deixa eu só abrir um parênteses aqui. Eu não estou dizendo para você aceitar o problema e viver com ele. Pô, se você tem um problema, sei lá, você tem um problema de coluna, trata do problema de coluna, resolve. Eu não estou dizendo para você ficar refém do seu problema, para você fazer carinho no seu problema. Não, não é isso. Eu estou dizendo que é para você tratar, para você aceitar. Porque, de novo, o problema não é o problema. O problema é o meu problema com o problema. É eu fugir do problema, é eu ter crise com o problema, é eu ter raiva do problema. O grande problema sou eu achar que eu não deveria ter problemas. Faça as pazes com os problemas. Aceite, abrace, agradeça os problemas que você tem, porque só tem problemas quem tem algo. E, cara, eu arrepio só de pensar nisso.
Tem mães que reclamam dos filhos, pais também, tá? Eu falo mães porque a maioria é mulher, mas você é homem, entenda pai. Tem mães que reclamam do filho. Poxa, esse menino dá muito problema, faz birra, faz isso, faz aquilo. Você já conversou com uma mãe que perdeu um filho? Eu não sei se você já teve essa experiência. E eu arrepio só de lembrar. Tem muitas mães que tudo que elas mais queriam na vida era agora ter o privilégio de ter o problema que muitas mães hoje estão reclamando. Ou algumas mães, algumas mulheres que têm o sonho de ser mãe, por algum motivo não pode ser, estão de joelhos hoje pedindo a Deus para ter os problemas das quais muitas mães estão reclamando que têm. Então agradeça e vai para cima dos problemas. Resolve. Começa entendendo, tendo esse mindset. Não tem problema você ter problema. Encare o problema, vai para cima, resolve. Não é você abraçar o problema e fazer carinho, é você abraçar e resolver. Abraçar e ir para cima, e tratar, e fazer o que tem que ser feito. Ah, André, mas o que isso tem a ver com maternidade leve? Porque até agora você só falou de problema, você não falou de filhos, nem nada. Lembra que eu falei para você que no meu emprego, o meu papel era garantir que tudo rodasse perfeitinho no mundo real, o melhor possível, dentro da realidade? E que existiam muitos problemas, e que no final das contas eu só estava lá, só existia aquela vaga porque existiam os problemas, senão um software resolvia. Mãe é a mesma coisa, porque educar para que o seu filho vá bem na vida, tenha bons relacionamentos, tenha sucesso, o que você quer para o seu filho? Que ele seja bem-sucedido, bem-sucedida, poxa, que ele saiba fazer amizade, que ele saiba fazer pontes, que ele saiba se comportar bem, que ele saiba, que ele tenha inteligência emocional, que ele seja bem sucedido profissionalmente, na saúde, que ele construa uma boa família e tudo mais. Seja o que você decide para o seu filho. Ele seja empático, ele saiba tratar bem as pessoas, ele saiba a hora de falar e a hora de ficar calado, ele, sei lá, ele tenha controle sobre os seus impulsos, ele saiba lidar bem com a raiva, ele saiba lidar bem com a tristeza. Mas a criança nasce assim? Não. A criança não nasce assim. Isso é um problema, porque ela vai apresentar comportamentos contrários à sua expectativa. Porque ela vai se comportar de formas que são diferentes do que você espera para que ela seja no futuro. E isso é um problema. Mas esse não é o real problema. O problema é se você olha para o comportamento do seu filho e pensa que ele já deveria saber. Porque se a criança já nascesse com inteligência emocional, sabendo se comportar, controlar a raiva, a hora certa de falar e a hora certa de ficar calada. Para que ela precisava, na boa, para que ela ia precisar de mãe, de pai? Manda o menino sair da maternidade, vai direto procurar um emprego. Aliás, tem muitos pais que exigem dos filhos demandas que eles mesmos não entregam. Você sabe lidar bem com sua raiva? Você sabe controlar seus impulsos? Você sabe se comportar bem quando está triste, com ciúme, com inveja, o que quer que seja? Então pensa nisso, cara. E aí, nesse momento que vier esse problema do seu filho apresentar comportamentos que são contrários à sua expectativa, é a hora que você bate no peito e fala, pô, agora é minha hora. Agora é o meu momento. É por isso que eu estou aqui. É nesse sentido que eu devo educar. Se não fossem esses momentos, o meu filho não precisaria de mim. Agora o meu filho precisa de mim. Porque agora ele está precisando aprender. Então, a próxima vez que seu filho fizer uma birra, eu não estou dizendo que você tem que gostar, tá? Mas você bate no peito e fala, opa, tá na minha hora. Próxima vez que seu filho desobedecer, você fala, opa, esse é o meu momento. Próxima vez que seu filho fizer algum comportamento que desagrade você, você pensa, cara, agora eu preciso ser mãe. Agora é a hora de eu exercer o meu papel de ser mãe. Estou aqui, esse é o meu momento. É para isso que meu filho precisa de mim. Tem mãe que fica com raiva do filho quando faz birra, você já viu isso? Tem mãe que fica com vergonha. E claro que eu estou sendo irônico, a birra dá vergonha mesmo. Mas aceita, cara. Aceita o problema. Não é para você ficar fazendo carinho, para você dizer que é assim mesmo e não resolver. Pega esse problema, vai para cima e resolve. Vou dar um exemplo para você. Ontem, estou gravando aqui, dia 16, quarta-feira. Ontem, terça-feira, dia 15, eu estava aqui nessa mesinha que eu tô, e aí tem um ventilador aqui do lado, quando faz calor. E aí o ventilador estava ligado tal, e por algum motivo eu estava com um alicate aqui na mesa. Eu tinha feito um negócio e o alicate estava aqui. Aí Miguel chegou. Aí fez, papai, não sei o que, começou a mexer no alicate, eu brinquei, apertei o dedo dele com o alicate, fiquei brincando ali com ele, falei, beleza, filho, agora fica aí, papai vai se concentrar aqui. Cara, daqui a pouco eu escuto um pipoco. Pipoco eu não sei como é que fala aí na sua região, mas um estouro.
E quando eu olho, Miguel com o cabo do ventilador na mão, o alicate, o ventilador estava ligado, ele partiu e aí ficou só aquelas faíscas saindo e ele com tudo na mão. E na hora eu dei uma tapa na mão dele para ele soltar, empurrei ele da cama e puxei da tomada. E ele assustou, né? E cara, na hora veio uma raiva em mim. Subiu um negócio aqui assim, sabe? Aí eu pensei, pô, esse é o meu momento. O meu filho não sabia que ele que isso ia acontecer. Ele pegou o alicate, era curioso, era interessante. Ele viu o fio do ventilador, que essas coisas o menino vai fazer no fio, né? Não vai fazer nas coisas que deveria fazer. Tem uma chama, né? Eu não sei o que é. E agora é minha hora. Então, por mais raiva que eu esteja sentindo, por mais que tenha me atrapalhado, e meu lance não era nem esse, era pela situação toda, eu pensei, pô, meu filho não sabe disso. Meu filho não, ele não sabia que isso ia acontecer. Ele não sabe do perigo que ele correu aqui. O moleque podia ter tomado um choque que, meu Deus do céu. E até fumaçou aqui as coisas, extensão queimou e tudo mais. Aí eu dei uma respirada e ensinei para ele. Por mais que eu estivesse num momento muito nervoso com o que tinha acontecido, o fato de eu enxergar que aquela era a hora de eu ser pai, que aquele era o momento de eu exercer o meu papel de pai e ensinar, porque o meu filho não nasce sabendo, porque o útero não é escola, meu filho não aprendeu essas coisas no útero. Aí eu fui lá e ensinei para ele. Me acalmei, conversei, mostrei tudo direitinho, bati um papo e ele entendeu. Tá tudo certo. Vou dar um outro exemplo para você. Esse foi de um pai que comentou. Esse pai participa do Educando e rola uma comunidade lá e tal. Eu vou ler aqui para você. Como eu não pedi para ele, então eu vou mudar os nomes aqui, tá? Mas eu vou ler um relato que ele escreveu aqui. De um momento que ele estava lá com a filha. Ele estava na casa dos pais dele e estava com a filha de 7 anos. Então digamos que o nome do cara é João, que o nome da menina é Joaquina. Ele falando aqui, ó, a Joaquina estava com uma atitude esquisita, de nariz empinado. Isso rola numa comunidade que tem dentro do Educando, tá, gente? Só lendo para vocês terem um exemplo de uma pessoa que tem a percepção de visão de que ele tem que resolver o problema. De vez em quando, ela, a filha, brinca assim, e até aí tudo normal. Mas quando minha mãe foi fazer o prato dela no almoço, ela começou a tratar todos como se fossem empregados, e às vezes até com rispidez. Meus pais ficaram muito contrariados com a atitude dela e começaram a fazer algumas críticas. E ela foi respondendo e começou uma discussão que pareciam várias crianças, os pais desse cara e a filha dele. Decidi ser aliado da minha filha, sem apoiar as atitudes erradas dela. Também decidi não ensinar aos meus pais como educar. O diálogo foi mais ou menos assim. A mãe dele: Joaquina, você quer arroz? Ela: óbvio. Eu lembrei de uma coisa que eu tinha conversado e falei: filha, o óbvio precisa ser dito. O óbvio para mim pode não ser óbvio para outra pessoa. E a minha filha ficou pensativa. A minha mãe terminou de fazer o prato dela e ela tratou um pouco melhor. E continuou com a atitude esquisita, de ar de superioridade, o que visivelmente estava incomodando meus pais. Eles continuaram numa discussão meio infantil. Aí eu falei: eu amo muito a Joaquina. Ela normalmente me deixa feliz, mas também não gosto de algumas atitudes dela, às vezes, falando com os pais. E fui reforçando essa frase quando achava necessário uma intervenção, enquanto eles iam discutindo. Até que meu pai começou a comentar que tinha tirado a meia calça dela do varal e que as pernas eram muito finas, parecendo pernilongo, e começou a dar risada. Eu já estava observando a situação de forma consciente e pensando como agir. Ele já estava enxergando que aquilo era um problema, ele não fugiu do problema e estava pensando o que ele, na função de pai, poderia fazer. Então pensei, cadê? Então pensei que ele poderia estar dando risada dela, como uma retaliação pela forma como ela tinha tratado os avós. A minha filha ficou visivelmente frustrada com a brincadeira. Então eu intervi mais uma vez. Minha calça é assim mesmo, fica bem colada. Essa é adequada para o tamanho da Joaquina. E aí seguiu a conversa, o cara o tempo todo fazendo intervenções, sem apoiar a atitude da menina, mas sem fazer pouco caso dela e com a intenção de resolver o problema. E aí depois ele conta como que ele chamou ela para conversar quando houve espaço e resolveu a situação. Mas o fato é que esse é um pai que não fugiu do problema. Ele
Ele pode até ter ficado meio chateado com a filha e tudo mais, mas ele entendeu que aquele era o momento dele educar. André, me fala um exemplo que os pais não aceitam esse problema. Os pais que numa hora de uma chateação, de uma birra ou qualquer coisa, tentam manipular o filho. Ah, se você fizer isso, eu compro um picolé. Ou batem no filho. Porque, entende uma coisa, você não resolve o mau comportamento do seu filho tratando do comportamento. Você já entendeu, se você chegou no início da live, você está aqui para resolver problema. Você é mãe para ensinar seu filho e vai ter problema nessa jornada, você é paga para resolver problema. Mas você precisa saber discernir qual é o real problema. Porque no mau comportamento da criança, o real problema não é o comportamento. E aí os pais tentam corrigir o comportamento, batendo ou fazendo qualquer outra coisa. Ou então a criança não quer compartilhar um brinquedo, ele vai lá, toma da mão da criança e entrega para o outro. Esse é o jeito errado, porque você precisa ter discernimento de qual o real problema. E poxa, como eu faço, André? Então me dá uma dica. Como que eu faço para conseguir ter esse discernimento? Para saber o que tratar? Porque se meu filho não está emprestando brinquedo e eu quero formar no meu filho uma pessoa altruísta que tenha respeito próprio, ou seja, que sabe compartilhar as coisas sem se desrespeitar, então onde que eu ataco? Você precisa olhar para o seu filho e entender que comportamento é comunicação. O que você faz... Eu até postei, até falei, gravei, na verdade, um áudio assim no Telegram esses dias. O que você faz fala mais alto do que você fala. Comportamento é comunicação. Você está se comportando, você está se comunicando. E quando você vê um mau comportamento do seu filho, entenda que ele está comunicando algo ali. E para você, que está no papel de ensinar, que está no papel de mãe, de resolver os problemas, para você é, cara, qual o pedido de ajuda que o meu filho está tendo aqui? Porque se ele está se comportando mal, nessa situação de emprestar o brinquedo, poderia ser qualquer outra coisa, você tem que olhar para essa situação e falar, poxa, o meu filho está me pedindo ajuda porque ele não tem habilidade, ele não desenvolveu ainda a capacidade de compartilhar as coisas. O meu filho está precisando de se desenvolver nessa área. Um mau comportamento, seja comportamento bom ou mal, mas um mau comportamento é comunicação. E aí se você tenta corrigir o mau comportamento tomando o brinquedo da mão dele, focando no comportamento, você não está atacando o real problema. Porque aí o filho vai aprender o quê? Que quando a gente quer uma coisa, a gente toma da mão dos outros? O que ele vai aprender nesse momento? Então comece a olhar os comportamentos do seu filho como comunicação. Então se o seu filho não está emprestando brinquedo, por exemplo, ele está comunicando para você que ele precisa desenvolver habilidade nessa área, é um pedido de socorro, ao invés de dar uma tapa na mão, você fala, opa, agora é o meu momento. Está na minha hora de exercer a minha função de mãe. E aí você começa a entender. Ah, meu filho tem que aprender a emprestar o brinquedo. Então o que eu vou fazer? Vai ser tomar da mão dele? Não, não vai ser assim que eu vou ensinar. Como que eu posso ensinar? Eu posso ensinar contando histórias. Eu posso ensinar antes de ir para a pracinha. Ó filho, é o seguinte, chegar lá vai ter outras crianças. Qual o brinquedo que você está disposto a emprestar? Qual o brinquedo que você não está disposto? Eu posso ensinar entendendo que antes de emprestar eu preciso ter o senso de pertencer a mim, né? Eu preciso ter o senso de possuir. Eu preciso ensinar que ele não tem que emprestar o tempo todo. Nossa, André, não, cara. Você empresta as suas coisas o tempo todo? Você está o tempo todo à mercê dos outros? Então tem várias coisas a serem ensinadas que os pais que olham somente para o comportamento e tentam ensinar o filho na hora do comportamento não vão ensinar. E aí a criança talvez seja adestrada em emprestar, mas lá dentro dela tem um monte de coisa para ser resolvida que não foi resolvida. Faz sentido? Você está entendendo o que eu estou falando para você? Então, a primeira coisa é, assuma que o seu papel de mãe é de ensinar. Assuma que você está aqui para resolver problema. Quando você vê os problemas, não fuja. Não tenha problema com o problema. Vai para cima, resolve. Não é ficar adulando, não é ficar cuidando, tratando do problema. Não, é resolver o problema. Sem ter crise com o problema. Faz parte, é assim mesmo, faz parte da vida, pô. É assim que funciona. É por isso que você está aqui. E aí você vai lidando, sabendo que comportamento é comunicação. E aí você entende qual é o real problema, que não é não emprestar o brinquedo, é se desenvolver na habilidade de compartilhar, se desenvolver na habilidade de respeito próprio, e aí você vai ensinar o seu filho. Dessa forma como eu estou falando. Então, na prática, vou dar um exemplo com meu filho. Meu filho está com medo do lobo. Ele viu lá o clipe do Thriller,
do Michael Jackson, muito legal, só não é para a idade dele. E ele tá com medo. E aí ele tá numa fase bem com medo de escuro. Então eu vejo o comportamento do meu filho. Miguel, vai lá embaixo encher a garrafa de água da gente, pra gente dormir. Só que aí já tá de noite, já tá escuro lá embaixo. Tem uma escada aqui. E aí Miguel faz, papai, vamos comigo? O comportamento dele, não quer ir sozinho. Esse é o comportamento. Comunicação. Eu estou precisando de ajuda para me manter no estado emocional equilibrado. Eu não estou conseguindo lidar com o meu medo. Isso é o que ele está comunicando para mim. Eu estou precisando de ajuda para aprender a lidar com o meu medo, a minha ansiedade, o que quer que seja. É isso que ele está me comunicando. É isso que precisa ser tratado. Eu não vou tratar o comportamento dele. Tem que ir, sim, menino, está com medo, então vai lá. Ah, está com medo do escuro, então vai dormir no escuro. Ah, não quer emprestar, então vai emprestar. Esses são os pais que não conseguem discernir qual é o real problema. Mas quando você olha o comportamento como comunicação, do jeito que eu falei, meu filho está comunicando para mim que não sabe lidar com essa situação ainda. Então vamos lá junto, filho. Aí eu fui junto com ele, e tenho feito isso várias vezes, porque não é só uma vez que vai resolver. Fui junto com ele, a gente olhou debaixo da mesa, olhou debaixo de todo canto, tal. Não forcei ele aí sozinho. Também não fiquei, tadinho do meu filho, então faz o seguinte, fica aqui que o papai vai para você. Não. Fui lá junto com ele, coloquei ele para lidar com o medo dele, para encarar o medo dele e tudo, tal. Lá. Quando foi à noite, na hora de contar a historinha, na hora de dormir, contei uma historinha que ele passou quando ele teve medo de descer numa tirolesa e tudo mais. E aí, nos dias seguintes, venho contando, na verdade, algumas historinhas de crianças que aprenderam a lidar com medo e como que o medo funciona. E conversei com meu filho sobre o medo. E você vai fazendo esse empilhamento de ensinamentos porque você entendeu que o seu filho estava comunicando para você que naquele momento ele estava com medo. E aí ele aprende, cara. É assim que você trata as demandas. Faz sentido, gente? Você está entendendo o que eu estou falando para você? Tá joia? Então vai perguntando, vai colocando seus comentários. Daqui a pouco eu vou dar uma lida aqui nos comentários e vou responder a sua pergunta. Lembrando que essa é a primeira de 10 lives, onde eu estou trazendo 5 atitudes para você poder viver uma maternidade leve para o seu filho, para você fazer, e 5 atitudes para você não fazer. André, como que isso vai trazer leveza na maternidade? Primeiro que o seu mindset muda. Quando você entende que você é pago para resolver problema. Porque quando o seu filho gerar um problema, aquilo não vai ser mais um peso para você. Se você realmente entender o que eu falei. Existe um processo, né, entre a gente ouvir e entender. Talvez você precise ouvir isso mais algumas vezes, de diferentes maneiras, até entender. Mas primeiro que isso já vai tirar um peso. Porque você não vai fugir mais desses momentos. Você vai entender que esse é o seu papel. Então vai ficar mais leve de lidar. Uma vez que a gente assume. Uma vez que a gente não tem problema com problema. Inclusive, se você quiser uma dica de leitura sobre esse assunto, tem nada a ver com educação de filhos, tá? Tem um livro de capa amarela chamado O Obstáculo é o Caminho. É um livro fininho assim, de um cara chamado Ryan Holiday. Muito legal o livro. O cara, ele é bem adepto da filosofia estoica. Cara, muito legal, vale a pena ler. O Obstáculo é o Caminho. Fica a dica. Então, quando você entende isso, já tira um peso da maternidade. Aí você não vai se envolver naqueles conflitos que geram atritos, que geram estresse, quando os pais tentam corrigir o comportamento, que foi os exemplos que eu dei aqui. Já é atrito a menos, já é menos peso. Você vai ensinar o seu filho de fato, fazendo tudo que eu falei aqui, o exemplo que eu dei com o Miguel, com meu filho. Ou seja, ele vai aprender. E ele vai se comportar melhor. E aí você resolveu o problema. Ao invés de você fugir do problema, que dá peso, e continuar tendo problema, que vai continuar tendo peso, você aceitou o problema, que trouxe leveza, não entrou em crise com seu filho na hora do comportamento, não gerou atrito, e ensinou seu filho como lidar com o problema, trouxe leveza. E tudo isso contribui para que você viva uma maternidade mais leve. Joia? Então, vê só, gente. Na live de hoje você viu um novo modelo de enxergar as situações. Você é a mãe, bate no peito, assume a parada, vai para cima e resolve o problema. Você viu que não é lidando com o comportamento que você resolve o comportamento, mas que comportamento é comunicação. E toda a comunicação que o seu filho traz para você, se ele é criança, ele está aprendendo, quer dizer que ele está precisando da sua ajuda para aprender algo. O mau comportamento do seu filho, na verdade, encare como um pedido de socorro para se desenvolver. Eu ainda não tenho capacidade de lidar com isso, eu ainda não desenvolvi habilidade para lidar com isso. E você viu como resolver, que foi o exemplo que eu dei aqui com o Miguel. Joia? Vou passar aqui pelos comentários para ir lendo aqui as perguntas
Lembrando que essa é uma de 10 lives, a primeira, e depois eu sempre trago algum insight, alguma coisa que eu tenha esquecido de falar, lá no canal do Telegram. E essas lives estão preparando você para assistir a série Forjando Filhos para a Vida, que vai no ar lá no dia 28 de setembro. Estou regravando a série, cara, tá ficando bem legal. A Jonatas entrou aí, um abraço, Jonatas. Jonatas, amigo de infância, cara. Não é fácil educar. Como faço para resolver as birras da criança? Damares, tem vídeo, depende da idade, né? Mas tem vídeo no meu canal, no Insta, falando sobre birra. Se o seu filho for ali de 1 ano e meio, mais ou menos, pequenininho, procura o vídeo Birra na Prática. Você vai achar, é um pretão assim, bem grande. Se não, procura, tem vídeo lá falando sobre birra, eu falo sobre como o cérebro da criança funciona na birra e tudo mais. André, meu filho não faz nada de errado. Assisto seus vídeos e vejo essas atitudes em outras crianças. A Nath falou aqui. Ó, se o seu filho não faz nada de errado, é um bom motivo para você ficar preocupado, hein? Será que ele fala não para ele mesmo o tempo todo? Porque você já parou para pensar que crianças que são muito obedientezinhas, aquelas crianças que normalmente são bem elogiadas pelo professor da escola, pelos, sei lá, pelos avós, por onde vai, essas crianças que são muito obedientezinhas, tá? Você já parou para pensar que essa criança pode estar dizendo não para ela o tempo todo? Você já parou para pensar que tem um monte de coisa de ser criança que ela não está vivendo? Inclusive, ó, tarefinha de casa para você que está assistindo a live. Eu postei ontem uma live que eu fiz falando sobre o tempo da natureza, o processo natural de amadurecimento. Postei ontem no Insta e no YouTube. No YouTube é bom que você consegue assistir acelerado. Vai lá e assiste, cara. Tarefinha de casa para quem está assistindo essa live aqui. Um conteúdo bem bacana. Normalmente as pessoas falam assim, a criança, ela é só uma criança, por isso ela é imatura. Eu falo sobre isso na live. Não. Ela não é imatura, ela tem a maturidade própria de uma criança, ela não é só uma criança. Existe uma diferença enorme, abismal, entre você olhar e falar, ela é só uma criança, por isso ela é imatura, e você olhar e falar, ela é uma criança, ela tem a maturidade de uma criança. Vai lá e assiste essa live, talvez te dê bons insights. E aí, Nath, você, não conheço a sua realidade, mas do jeito que você falou aqui, eu estaria preocupado. Se o seu filho não faz nada de errado, se o filho tem um comportamento exemplar, talvez ele esteja falando muito não para ele e tem um monte de coisas que ele não está desenvolvendo, inclusive ele não está fazendo valer a vontade dele, está o tempo todo se submetendo e tudo mais, tal, que para os pais fica facinho, mas que para o desenvolvimento da criança pode ser que se torne aquela criança que não tem garra, não tem persistência, se submete o tempo todo, tem um senso de valor próprio baixo. Então pensa nisso, joia? Minha filha tem 2 anos e meio, faz muita birra, o que posso fazer? Procura os vídeos de birra que eu falei para você. Tem lá no meu canal, tem bastante vídeo falando sobre isso. Esse é um assunto que eu nunca venço. Eu sempre falo sobre birra e sempre vai ter gente comentando, tá bom? Se você não encontrar, me chama lá no direct do Insta que eu mando para você. Ele tem quase 5 anos, ainda mama, mas ontem ele me disse, mãe, eu já estou grande e não preciso mamar. Eu chorei. Ele disse que não vai mais mamar. Talvez você precise fazer o desmame, né, Nath? Ó, ele é um bom menino, ele deu trabalho quando menor, mas era eu e o pai que não estávamos acertando. Entendi. Do jeito que você falou aqui agora, parece que vocês se desenvolveram bastante. E aí, naturalmente, que quanto mais a gente se desenvolve na educação dos filhos, mais fácil vai ficando, né? É assim com tudo na vida. Agora eu entendi. Gente, esses foram os comentários. Ó, André, aqui em casa tem muito atrito, pois meu filho mente muito, em todos os assuntos. Já conversamos 1 bilhão de vezes, ele já apanhou e ainda apanha por isso. Mas ele mente todos os dias. Quantos anos tem o seu filho, Eliane? Sempre que vocês colocarem alguma pergunta, alguma coisa, fala a idade. Porque dependendo da idade vai depender muito a resposta. Meu marido e eu não conseguimos lidar com isso. É muito desgastante. Aí ele tem 15 anos. Detectamos isso quando ele tinha em torno de 8, 9 anos. Ó, Eliane, por que você mente? Você, Eliane, esquece seu filho. Por que você mente? A mentira, no caso do seu filho, eu não acho que seja para parecer algo que não é. As pessoas, às vezes, um post no Instagram é uma mentira. A pessoa diz que está vivendo algo que não está para parecer para os outros, né?
Ou então a mentira é para esconder algo. No caso do seu filho, me parece que é porque ele quer esconder alguma coisa. E se ele quer esconder é porque não existe um vínculo forte o suficiente para ele poder se mostrar, para ele poder apresentar. Então é muito mais uma questão de você fortalecer o vínculo com seu filho do que você tratar a mentira dele. De novo, comportamento é comunicação. Então se você trata a mentira dele batendo nele, você está forçando com que ele minta ainda mais. Porque se a mamãe descobre e me bate, então eu vou mentir. E ainda mais com 15 anos, cara. 15 anos já ele já tem muitas boas ideias de como mentir, tá bom? Então você vai fazer o seguinte, pensa nisso que eu te falei, comece a enxergar o comportamento do seu filho como comunicação, só que aqui eu não falo com pais de adolescentes, eu falo com pais de crianças porque é o que eu vivo. Se eu for falar de adolescência para você, eu vou falar de teoria, tá bom? E eu gosto de falar do que eu vivo na prática. Você vai procurar uma mulher chamada Valquíria Lobo no Instagram. Ela fala com pais de adolescentes. E aí pode chamar ela lá, pode conversar. Tem bastante conteúdo dela lá para você comentar, para você consumir. Ela é muito fera, tá? A Paula falou aqui, ó. Pensar que minha filha ainda não tem certas habilidades tem me ajudado a ser mais empática. Ó que legal. E não perder a paciência com ela. É, cara, ó que legal esse comentário da Paula. Ela tá pensando como que a filha ainda não se desenvolveu e isso tá fazendo ela ser mais paciente. As mães, às vezes, mães, pais, falam, poxa, eu tenho que ser mais paciente com meu filho. Tem. E aí eu acho que a paciência é na hora de que me demanda a paciência. A paciência vai muito mais de eu desenvolver o meu olhar para o meu filho, de eu me desenvolver enquanto mãe. Isso vai me tornar paciente para quando chegar o momento. A paciência eu não desenvolvo suportando mais. Desenvolve também. Mas a paciência eu desenvolvo me melhorando, enxergando aquele problema, aceitando aquele problema como algo não tão grande assim, como algo que faz parte. Então é muito mais um processo de autodesenvolvimento do que de exigência do filho e de se controlar na hora. Entendeu? Até porque o autocontrole é um recurso limitado, gente. Você desenvolve a paciência para enxergar esse problema não tão forte assim, não tão forte assim. Porque você está se melhorando. Porque por mais evoluído que uma pessoa seja, chega um momento que ela vai gastando o autocontrole dela. É como se você acordasse de manhã e você tivesse 100 de autocontrole. Uma pessoa pouco desenvolvida tem 10 de autocontrole. E a cada coisa que vai acontecendo ao longo do dia vai consumindo os pontinhos ali até que você vai estourar. A Paula falou aqui, ó. Pode dar algum exemplo de como ajudar meu filho com timidez? Não sei o que fazer para ele. Ó, timidez, Paula. Normalmente as crianças que são mais da personalidade de timidez são crianças que precisam ser mais incentivadas. Crianças que precisam ser mais forçadas, mais empurradas, sem desrespeitá-las. Então, o meu filho, eu fui muito autoritário com meu filho até os 2 anos e meio dele, mais ou menos. E ele é uma criança, ele é mais um fleumático ali, uma personalidade mais retraída. E naturalmente que ele se tornou uma criança muito insegura, né? Um pai muito autoritário, ele sendo essa personalidade, e ele ficou com medo de pedir as coisas. Ele não pedia, muito tímido e tudo mais, e eu precisei trabalhar muito isso. Então, eu conversava com ele, eu contava histórias, eu dizia que ele podia pedir. Às vezes ele vinha, eu via que ele queria me pedir alguma coisa, eu deixava ele falar, eu falava, filho, você quer me pedir alguma coisa? Porque se você quiser pedir, a gente vai ver se pode. Se você não quiser pedir, você não vai ter. Só que é muita conversa, muita história. História é muito poderoso. Cara, não sei há quanto tempo você me segue, Paulo, mas eu repito isso constantemente. História é muito poderoso. E fortalecendo o vínculo. E principalmente para esse caso, Paulo, se inscreve para assistir a série Forjando Filhos para a Vida. Você vai ver como trabalhar o seu filho a nível de identidade, para que ele comece a ter um senso de valor próprio mais forte e comece a aceitar menos coisas, a não aceitar algumas coisas, entendeu? Isso ajuda demais com timidez. Então vai seguindo aqui, vai assistindo as lives, vai abrir a sua mente com relação a isso, assiste a série, você vai ver que você, cara, daqui a 3 semanas mais ou menos, que é quando a série vai no ar, termina, você vai estar com a outra visão, um outro patamar de educação você vai poder dar para o seu filho. A Paula falou aqui, eu tenho acompanhado a leitura do livro O Cérebro da Criança, fiquei surpresa em entender mais sobre o lado do cérebro e seu desenvolvimento. Muito bom. Inclusive, qualquer coisa que você vê do autor, pode comprar, que é muito legal. André, sobre temperamento, colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. O que você acha? São temperamentos diferentes, Ludmila.
Eu não entendi a sua pergunta. O que você quer me dizer? Ó, se você já identificou qual o seu temperamento e qual o do seu filho, use isso como uma orientação, não como uma determinação. Porque, falando dos temperamentos mais fortes, você tem que trazer o equilíbrio mais para o autocontrole. Falando dos temperamentos mais suaves, você tem que trazer o equilíbrio mais para ele se soltar mais. Mas, de qualquer forma, você tem que puxar para o equilíbrio. Só que aí não é porque o meu filho é colérico que eu sempre tenho que puxar para esse equilíbrio. Talvez ele esteja precisando de uma outra coisa no momento. Então, observe o seu filho, use isso a seu favor como uma ferramenta de orientação, mas não rotule o seu filho. Não olhe para ele sempre, esse menino faz isso porque ele é colérico. Nossa, ele é melancólico, por isso que ele é assim. Não. Eduque com foco no seu filho. E use as informações para ajudar você, não para rotular seu filho. Tá? Mas naturalmente que crianças sanguíneas e coléricas, ou seja, tendem mais à raiva, então quando elas são contrariadas, elas tendem a expressar mais raiva, isso pode exigir mais habilidade para você, e as crianças fleumáticas e coléricas, quando contrariadas, tendem mais à tristeza. Isso pode parecer que é mais fácil de educar, mas aí pode ser uma dor que não se manifesta. Igual uma pessoa que não sente dor física, a pessoa se corta e não sente dor, e essa pessoa tem uma expectativa de vida baixíssima, porque ela tem um problema que não se manifesta através da dor. E muitas vezes os pais dos filhos melancólicos e fleumáticos olham para os filhos, acham que está tudo bem, aquele comportamentozinho tudo lindo, mas tem um monte de problema lá acontecendo, só não está doendo. E aí eles não tratam. Gente, encerraram os comentários. Até amanhã, gente. Tchau.